De que procurei fugir, lançando-me do alto de um edifício para estatelar-me no solo. Mas, não morri. Fui expulsa do corpo despedaçado, sem libertar-me dele, que me arrastou à sepultura, onde acompanhei a sua decomposição, experimentando a invasão dos vermes e a degeneração dos tecidos. Não há como descrever o que vivi. Urrava como um animal, numa noite fria que não terminava nunca. Foi nessa tenebrosa situação que os dois, a quem eu houvera assassinado, agora unidos, me apareceram e me castigaram, arrastando-me para uma furna infeliz, onde me colocaram a serviço das baixezas mais vis que o pensamento humano pode elaborar. Nesse transe infernal, apareceram-me também, aqueles que me haviam inspirado o mal, que certamente já residia em mim, sem a crueza que adotei. Somaram aos outros infelizes e perdi a noção de tempo e de sofrimento. Mais tarde, dei-me conta, pelo tempo terrestre, haviam-se passado 16 anos, quando me recordei de minha mãezinha sofredora que eu também abandonara, e, naquele inferno que não tinha as famosas labaredas, mas podridão e desgraças outras, eu pude pedir a Deus misericórdia em pranto escaldante. Minha mãezinha arrancou-me dali, não sei como, para recomeçar o processo de reparação. Vim aqui, mais de uma vez, conduzida por nobre entidade que socorre os desgraçados como eu, e que agora me sugere apresentar esses rápidos painéis da minha existência, em favor da reflexão das senhoras e dos senhores. Não é importante que os crimes sejam descobertos ou não. O criminoso nunca o ignora e isso é-lhe uma verdadeira e impiedosa punição. A pior tragédia é elaborada pela consciência culpada. Não consigo perdoar-me, agora que despertei. Mas, se a minha desdita de alguma forma puder ajudar alguém a impedir-se de cometer equivalentes erros, isso me constituirá um fiapo de esperança, uma débil luz na treva em que me encontro, encorajando-me e dando-me força para seguir no rumo do futuro. Eu agradeço o tempo que me foi concedido e peço a Deus que tenha misericórdia de mim e de todos aqueles que, como eu, são desventurados. Jovelina Bittencourt. Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, na noite de 26 de dezembro de 2005, em Salvador, Bahia. 8. O despertar para a realidade. A experiência carnal, permitindo ao espírito a imersão nos fluidos pesados da organização fisiológica, turba-lhe o discernimento enquanto encharca-o de vigorosas energias exteriorizadas pelos instintos ancestrais que lhe predominam em o âmago de sua constituição. Necessário ao processo da evolução, o impositivo reencarnacionista constitui desafio de graves consequências, em razão das imperiosas fixações que lhe remanescem, mesmo quando passado o período de aprendizagem iluminativa. Em razão do estágio evolutivo em que se encontra, quando envolto pela indumentária carnal, o espírito volve a experimentar os impulsos primários que o aturdem, propiciando-lhe o reviver de sensações que pareciam superadas. Em razão de encontrar-se-lhe vinculados, não raro deixa-se arrastar pelos seus fortes desejos e imposições, entregando seus apetites inferiores em detrimento dos propósitos de elevação moral. A sensualidade e os gozos deles derivados vinculam-se ao egoísmo, conturbando a consciência que se nubla ante as incessantes descargas de energias deletérias que se espraiam dos campos mentais onde são elaboradas as ideias, cristalizando-se em formas pensamento grosseiras, que passam a constituir necessidades de atendimento frenético e quase sempre funesto, nas suas consequências. O perispírito, como efeito dessas torpes ideações, impregna-se de energia tóxica de baixo teor vibratório que, após a desencarnação, permanecem estimulando os anseios de prazer, que já não podem ser atendidos conforme acontecia antes. Esse trânsito doente pelos tormentosos descaminhos morais desorganiza os painéis delicados dos arquipélagos neuroniais, dando lugar a distúrbios de conduta de vária ordem, dificilmente corrigidos pelos procedimentos médicos, em face da sua causalidade radicar-se na conduta mental e moral do paciente. O despertar, portanto, para a realidade, no além-túmulo, é ocorrência lenta e dorida, nessas consciências obnubiladas, que se deverão deter em reflexões elevadas a que não estão acostumadas, experienciando construções mentais libertadoras, de forma que se destrincem os vigorosos e complexos feixes de vibrações prejudiciais. Atitudes que se prolongam durante a permanência na organização física, de tal forma se fixam nos delicados equipamentos do perispírito, que exigem, não raro, tempo quase equivalente,
na área da renovação interior, a fim de que sejam diluídas e ultrapassadas. A fim de que ocorra a libertação desses condicionamentos inferiores perversos, o espírito encharcado pelos fluidos carnais e os correspondentes vícios morais que lhe predominam interiormente, não fosse o seguro auxílio da misericórdia divina, a expressar-se mediante a ajuda fraternal dos benfeitores espirituais, e lhe seria muito difícil a conquista do equilíbrio. Isto porque, a impregnação perispiritual resultante dessas forças deletérias, transfere-se, inevitavelmente, ao ser profundo, que se lhe submete, quase indefeso, estorcigando-se nas constrições dos hábitos insanos. Entretanto, a divina misericórdia proporciona-lhe, através dos fenômenos mediúnicos de esclarecimento, conforme acontece nas células do espiritismo cristão, durante os labores psicofônicos e psicográficos, facultando-lhe a volta, embora momentaneamente, às densas emanações da matéria, exteriorizadas pelos cooperadores encarnados. No passado, quando não existiam esses serviços de caridade espiritual, os fenômenos ocorriam, apesar do seu desconhecimento e dos recursos terapêuticos da doutrinação espiritual de elevada significação em favor da harmonia dos desencarnados. Mesmo hoje, embora a multiplicação de núcleos espiritistas dedicados ao ministério da iluminação de consciências obliteradas pela ignorância, continuam as ocorrências espontâneas onde ainda não medram as lições sublimes do Evangelho de Jesus interpretadas à luz do Espiritismo. Um tipo de auxílio, de forma alguma impede a realização de outro, razão pela qual se defrontam fenômenos de dois significados, falantes e escritos, em pessoas desinformadas que recorrem aos procedimentos que lhes estão ao alcance, conforme o estágio espiritual em que se encontram. Nesse intercâmbio de energias, mais ou menos equivalentes, aquelas que procedem dos médiuns predominam durante o curso fenomênico, diminuindo a densidade daquelas tóxicas, desse modo, minimizando-lhes os efeitos perniciosos. Concomitantemente, o esclarecimento verbal e a emissão da ternura, da compaixão e do amor, envolvendo o enfermo desencarnado inconsequente, revitalizam-lhe os campos energéticos, encarregando-se de eliminar os resíduos venenosos. Ouvindo as diretrizes novas e exteriorizando os conflitos e as falsas necessidades, a catarse oportuna a liberto da opressão emocional e do sofrimento de todo jaez, enquanto lhe é ensejada a visão de novos horizontes que podem ser conquistados de maneira mais fácil do que imagina. A perda lenta das tormentosas sensações enseja a percepção de emoções esquecidas e renovadoras, que passam a ampliar-se nas áreas antes agredidas, ora proporcionando-lhe bem-estar e paz. A realidade do espírito e sua imortalidade são indefiníveis nos termos convencionais, pelo facultar de alegria interior e continuo desaparecimento das torpes constrições morais até então padecidas. Da mesma forma que a indumentária carnal experimentou complexas transformações após a ocorrência da morte, as fixações defluentes de igual maneira diluem-se e desintegram-se, liberando o espírito dos condicionamentos prejudiciais a que se encontra exposto. Para que se lhe fixem as novas experiências, o pensamento direcionado para outras faixas vibratórias, nas quais se vitalizará, diminui a densidade do invólucro perispiritual, facultando-lhe a permanência nas regiões mais elevadas, onde predominam o trabalho e a harmonia. Nesse ínterim, lidadores da educação moral passam a contribuir, no mundo espiritual, com técnicas especiais de anulação das forças grosseiras vitalizadas, enquanto as emoções de beleza, de aspiração superior de natureza íntima substituirão aquelas que o asfixiavam, submetendo-o à desdita. Naturalmente, esse processo transformador opera-se ao largo do tempo e através do concurso do paciente e dos agentes encarregados da sua libertação. Nesse comenos, sucedem, compreensivelmente, alguns incidentes que resultam da mente viciada, que antes se comprazia nos deleites morbosos, sustentando o círculo pestoso das sensações grosseiras que reaparecem, gerando conflitos. O interesse, porém, na autocura, na permanência das atitudes mentais saudáveis em torno dos desejos nobres, reergue o desfalecente, impulsionando-o ao prosseguimento do recurso terapêutico em uso. Ideal, seria, evidentemente, que esse despertar para a realidade de si mesmo e sua imortalidade, tenha início durante a própria vilegiatura carnal, graças à emissão de pensamentos portadores de cargas vibratórias elevadas, conseguindo alterar os impulsos de natureza animal, e mediante a disciplina mental, bem como da natureza moral,
transformá-los em emoções de amor, de fraternidade, de educação e de paz. Adaptando seu espírito aos padrões de equilíbrio, a sua reencarnação exitosa, além de facultar-lhe o desenvolvimento intelecto-moral, passa a experimentar as inefáveis satisfações decorrentes da sintonia com as esferas do bem e seus habitantes, com os quais conviverá, não apenas psíquica, mas fisicamente também. Antes do encerramento dos trabalhos espirituais de socorro, o benfeitor Filomeno de Miranda trouxe a comunicação psicofônica, o espírito que passou a narrar a sua experiência, conforme transcrevemos. Despertar angustiante. Bondosos amigos, fui convidado a narrar a minha experiência, que o faço com gratidão a Deus. É-me doloroso, porque ainda não me libertei totalmente dela. Mas, há um brocardo popular que afirma, tal vida, tal morte. Vivi uma existência extenuante. A sensação que permanece na minha memória é de alguém que estivesse dentro de um escafandro pesado, ao qual se acostumou durante muito tempo. Com uma visão limitada e dominado pela retenção dos movimentos, a área das experiências era muito reduzida. Senti sempre a força das sensações orgânicas e, naturalmente, entreguei-me aos prazeres licenciosos com arrebatamento até quase a exaustão. O hábito, também afirmam os ditados populares, é uma segunda natureza, tornando-se tão poderoso que se transforma em automatismo sem necessidade de reflexão para expressar-se. Vivi 60 anos no domínio da carne, e somente dei-me conta da morte pelo acumular das angústias e mais tormentos ao que antes experimentava. A mente nublada não me permitia identificar o que houvera acontecido. Sentia-me no leito do hospital, picado por injeções contínuas, experimentando a debilidade orgânica, mas, também, a sede, a fome e os apetites não satisfeitos. Um desespero crescente assolava-me de contínuo, sem poder entender o que sucedia. Um dia, inesperadamente, senti-me arrastado ou atraído por uma força incoercível a esta sala. E, ao deblaterar, na minha ignorância, experimentei diferentes sensações que me chibateavam, enquanto escutava explicações que não conseguia entender. A verdade é que, logo depois, sentindo-me algo melhor, tive a sensação de perder algumas cariadas do que eu considerava como um escafandro, facultando-me adormecer. Nesse sono tumultuado pelos sonhos infames das minhas dissipações, continuei sofrendo até o momento em que acordei visitado por um médico que gentilmente me explicou a ocorrência da morte sem a perda da vida. Novamente fui trazido aqui e, ao conseguir externar o meu pensamento, sentia como que uma força benéfica saísse da pessoa que traduzia minha palavra, desgastando as camadas mais internas que me faziam estertorar. Passei a bendizer meu novo corpo, menos grosseiro que o anterior, agora sem a carga tóxica e pesada, que eu exteriorizava, proporcionando-me mudança estrutural, graças a cuja colaboração passei a assimilar melhor as instruções que me eram ministradas. Despertei, então, para a vida, que, teimosamente, sempre considerei ser a de natureza orgânica. Hoje, gostaria de bendizer a todos que me proporcionaram o entendimento da realidade espiritual, oferecendo-lhes pensamentos de amor e de retidão. Tenho sido submetido a tratamentos muito cuidadosos no hospital onde fui colocado para extirpar as tomadas de energia infeliz que condensei no corpo perispiritual. Quando Deus me outorgar o novo retorno, levarei comigo outros agentes pensantes e farei da matéria bendita, não mais um escafandro pesado, senão um corpo airoso que possa flutuar na densa psicosfera da carne. Que Deus multiplique as forças do bem em cada um dos senhores, para que continuem doando energias que se expandem da oração e dos sentimentos em favor dos infelizes como eu, que aqui são trazidos em grande necessidade. Praxedes Pacífico. Páginas recebidas pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão da noite de 18 de janeiro de 2006, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.